Mas isso não é pecado, então não tem problema. Será? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, salve Maria. Salve Maria. Neste vídeo nós viemos falar um pouco a respeito desse tema, sobre aquilo que é pecado, não é pecado, sobre essa lógica que está infundida na cabeça de muitos católicos, que eles só conseguem pensar nas coisas a partir disso, se é pecado ou não é pecado. Essa dicotomia entre pecado e não é pecado, ela é sempre para quem está iniciando, e é muito útil na verdade, certo? A gente discernir o que é pecado e o que de fato não é pecado. Só que a vida espiritual, no sentido da vida através da fé, ela não é apenas entre o que é pecado e o que não é pecado. Lembremos da parábola do jovem rico. O jovem rico, ele seguia os 10 mandamentos de forma estrita. E a pergunta que ele faz para Jesus: o que eu preciso fazer para ganhar o céu? E Jesus responde: segue os 10 mandamentos. Ele responde: mas e para segui-lo? E Jesus fala: vá, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. O jovem rico acha aquilo muito duro e não faz isso. Retorna à sua casa. Você vai dizer que o jovem rico fez algo errado? Errado não, mas ele não foi perfeito na sua decisão. Então a busca do cristão, a busca do católico deve ser a busca de uma perfeição e nunca do o que dá para fazer e o que não dá para fazer. O que pode e o que não pode. Ah, isso pode, isso não pode. Ah, isso pode até aqui ou pode até ali. Mas e se eu vim até aqui? Mas e se for 10 centímetros da saia, assim, um pouquinho mais para cima, mais para baixo? Tem pessoas que pensam dessa forma. Isso é bastante problemático, porque nós devemos ter como ideal a santidade. E não é medindo até que ponto eu posso chegar para que não se torne um pecado que eu vou alcançar a santidade. Não, essa é uma mentalidade medíocre e mesquinha. E os santos foram muito generosos. Então nós vemos que falta a muitos católicos e também a nós generosidade nas ações. Nós precisamos pensar sempre o que agrada mais a Deus. Porque o tíbio, ele vai dizer assim pra você, é próprio de um tíbio, porque quem está falando pra você é um tíbio, tá? Então não tô falando de outra pessoa, estou falando de mim mesmo. Porque nós somos tíbios. Então, entre o pecador e o santo tem aquele estado de morno, tibieza, que no Apocalipse está lá que Nosso Senhor vai vomitar os mornos, os tíbios ele vai vomitar, porque ele não é quente, ele também não é frio. Ele é morno, ele não vai pra frente, ele fica lá estocado. Então, quando eu fiz esse vídeo aqui, ó, que está linkado aqui sobre a modéstia masculina e feminina, que saiu o podcast, eu vi muitos comentários de tíbios. Por quê? Porque, não, isso é exagero, não tem nada a ver isso, não, pra que tanto? Não, isso é exagero que vocês estão falando. Mas a pessoa tá na dicotomia, pecado não é pecado. Ela acha que a gente tá dizendo que usar uma bermuda, por exemplo, usar uma bermuda é um pecado. Não, de forma nenhuma, a gente nunca falou isso. Só que como ela está na dicotomia, pecado não é pecado, ela só entende isso. Se você falar assim, olha, usar bermuda não é mais adequado, etc. Ela vai dizer assim, não deve estar escrito que é pecado, mas eu não estou dizendo que é pecado. Na sua cabeça de medíocre, tíbio, que acha que só existe pecado, não é pecado. A gente tem que sair disso. Nós temos que, juntos, né? Esse canal serve também para isso, para que juntos a gente saia dessa coisa legalista do fariseu. É pecado, não é pecado? Tá escrito aqui, ó. Aqui não tá escrito, aqui tá escrito, aqui não tá escrito. É que muitos protestantes também fazem. E também isso está relacionado com a modéstia feminina. Em muitos casos, você usar certos tipos de roupa pode ser um pecado, diferente para o homem que às vezes não é pecado, né? Então, para a mulher, sim, porque nós já estamos aqui no canal, já fizemos vídeos sobre isso, que, né, você está atentando a outra pessoa, né, pelo olhar, pela cobiça, enfim. Então pode ser um pecado. Mas algumas mulheres podem ficar pensando, tá, ok, mas eu preciso me vestir sempre assim, em casa também, sozinha? Aí já começa a mentalidade legalista, né? É obrigatório fazer isto? Se usar aqui, ó, aqui, eu vou mostrar meus ombros, é pecado? É obrigatório cobrir os ombros? Então assim, pare de ficar perguntando que é obrigatório, que não é obrigatório. Pergunte,
é mais perfeito para Deus? Isso é mais agradável a Deus ou não? O que é mais agradável a Deus eu fazer? E busque fazer isto, sabe? Então, nós temos que ultrapassar isto. É o mesmo... Ó, vamos lá analisar outra situação agora com a mentalidade tíbia. Não tem problema eu receber Jesus na minha mão. Por quê? Porque eu sei, estou fazendo a coisa certa, só que como eu não posso receber na boca, porque muitos padres estão proibindo, eu vou receber da forma mais piedosa possível. Tá vendo o problema? Porque isso parece bonito, parece piedoso, mas não é, porque ele não é o mais perfeito. E por isso que a igreja canonicamente fala de joelho e diretamente na boca. Por quê? Porque é a perfeição, a melhor forma que a gente pode receber nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o tíbio, ele aceita qualquer mediocridade. Ele não vai chegar e pecar que nem um mundano. Mas ele também não tá buscando a santidade. Ele fica lá no... Ai, aqui tá tão bom, cara. É o medíocre, né? Tá tão assim, essa coisinha aqui, tá tão bom aqui, essa casinha aqui, essa desgraça que eu tô vivendo. Não, mas não, muito esforço, não, isso aí eu não quero fazer. Radicalismo, não é necessário. Não, vão me taxar de high trad, de tradicionalista, que a gente já falou em outro vídeo aqui, que também tá ligado, para não fazer esse tipo de coisa, para não ficar taxando os outros. Por quê? Porque quando você taxa o outro, você diz assim, não, aquilo ali é dos tradicionalistas, aquilo ali é dos high trad, aquilo ali é exagero, aquilo ali é loucura. Isso ali é o carisma deles. Então por isso que isso não existe essas taxações. Não. E quem taxa está mentindo vergonhosamente, porque não existe isso, existe católico, e o católico busca a perfeição cristã. Porque se você fica acrescentando adjetivos ali, tem um problema sério de você estar desfigurando o que é o próprio catolicismo muitas vezes, né? Porque, ora, ele é um católico tradicionalista, aí você está criticando. Então você está criticando o que é ser católico, porque você diz que ele é católico, tradicionalista. Então assim, tem um problema nisso, né? Já não tá tudo errado isso aí. Para começar, a gente é católico e busca a perfeição cristã. Quando a gente está falando de perfeição, a gente já saiu do escopto, do que é pecado e o que não é pecado, tá? Então quando a gente fala da modéstia, da castidade, tá? Das virtudes em geral, a gente está falando da perfeição. Nós temos que seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque devemos lembrar sempre que se Jesus tivesse derramado uma única gota de sangue por nós, já era o suficiente, mas ele foi até o extremo. Ele morreu por nós na cruz, então também sigamos o exemplo dele. Claro que a gente não vai morrer na cruz também, mas quando vem o martírio, a gente tem que estar preparado. Que nós nos ofereçamos inteiramente a Deus. Ele se ofereceu inteiramente a nós. Ele morreu por nós, então que nós nos ofereçamos inteiramente a Ele também. E não só fragmentos, sabe? Então, essa mentalidade que nós precisamos mudar. E é claro que nós temos que ter cuidado para não cair em certos escrúpulos, né? Então, eu fiz algo que não é mais perfeito, estou pecado mortal. Não é bem assim, né? Exatamente, mas o escrupuloso, ele só existe, vou dizer que, a solução para o escrúpulo. Eu vou ousar dizer isso aqui. Sabe por quê? Porque o escrupuloso, ele também não busca a perfeição. Porque o escrupuloso, o que ele faz? É pecado, não é pecado. E ele transforma algo que não é pecado em pecado. Ou seja, ele também continua na dicotomia pecado, não é pecado. Da mesma forma que a pessoa laxa, está na dicotomia pecado, não pecado e se entrega para o pecado, o escrupuloso fica vendo coisas que não são pecados, mas são imperfeições, que às vezes são imperfeições naturais, imperfeições que nós trazemos da nossa própria humanidade e do nosso próprio temperamento. Só que ele fica frustrado, porque ele acha que ali tem um pecado, não é pecado, entendeu? E como é que você soluciona isso? Buscando a santidade, meu filho, minha filha, e parar com essa loucura de escrúpulo, entendeu? E da mesma forma o laxo que tá lá, o tíbio, que fala, não, meu caso, tá bom aqui, não, esforço não, já fiz, já rezei, né? Tá louco? Não matei, não pequei, mas nem se compara. Porque o que o tíbio ele vai fazer? Ele vai comparar o pecado dele com o pecado grande do outro lá, o assassino, por exemplo. Não, eu aqui tô pecando contra a castidade, mas eu não matei. Matei quem? Roubei o quê? Entendeu? Então ele compara como se o pecado dele fosse menor. Todo pecado é uma ofensa infinita a Deus. Entendeu? Porque Deus é infinito. Então toda ofensa é uma injustiça contra Ele. Todo pecado é débito contra Deus. Então nós sempre devemos para Ele alguma coisa. Por quê? Porque é injusto pecar. Contra quem? Contra Deus.
Então, por ele ser infinito, todo pecado contra ele também é infinito. Entendeu a diferença? Então, o que a gente tem que parar é que tanto o tíbio quanto o escrupuloso, ambos vivem na dicotomia. Pecado não é pecado, pecado não é pecado, pecado não é pecado. Parece uma loucura na cabeça dos dois. Um fica estagnado, o outro fica frustrado. Então, se a gente parar com essa coisa, a gente buscar a santidade, acabou. Tanto a tibieza quanto o escrupuloso. É claro, buscar a santidade pedindo também a graça de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Exatamente. Então, lembrando sempre que não basta querer, é preciso também pedir a graça, ou seja, ter uma vida de oração, uma profunda vida de oração, porque sem oração nós não vamos conseguir, aí nós vamos cair mesmo na tibieza ou nos escrúpulos. Então é isso, pessoal, espero que você tenha entendido o assunto desse vídeo, espero que tenhamos ajudado você de alguma forma e que nós possamos juntos caminhar rumo à santidade. Exato, deixando o escrúpulo de lado e a tibieza, a mornidão também de lado, tá? Não cair em nenhum lado. E esquecer um pouco do que é pecado, não é pecado e buscar a perfeição cristã. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas coisas que são até lícitas, que a gente gosta de fazer, é permissível, a gente tem que deixar um pouco de lado. Para quê? Para buscar o que é mais perfeito. Claro que exige esforço também. A graça nunca vem assim do nada, a não ser que seja uma graça extraordinária. Mas a graça tem que ter uma certa natureza para a graça atuar. Então tem um esforço nosso onde a graça atua. Então é um conjunto, é a graça de Deus junto com um certo esforço humano. Então, se você perguntar o que é mais perfeito, você também vai encontrar a resposta do que é pecado não é pecado. Mas você vai encontrar mais respostas do que essa. Exatamente. Entende? Para encerrar esse vídeo, deixo com vocês uma frase de São Francisco de Assis que ele diz: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Essa frase tem tudo a ver com esse vídeo, não é verdade? Então, lembre-se que nós precisamos progredir e por isso devemos deixar essa estagnação que muitos estamos. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês possam curtir esse vídeo, compartilhar, mandar para os seus amigos, comente também aqui embaixo, como eu já falei, pode comentar, não tem problema, comente, mas sempre com prudência. E passe na nossa livraria para também dar uma olhada nos livros que tem lá, livros também que podem lhe ajudar a buscar a santidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Salve Maria, viva Cristo Rei.